Olá, está começando mais uma edição do Negócios na Pauta. Empreender é um verbo que parece estar na moda, não é? Seja por necessidade ou diante de uma oportunidade, cada vez mais pessoas têm tido a coragem de abrir negócios, vender produtos e oferecer serviços. Agora, tem uma área específica que, para o empreendedor se promover ou apresentar o que faz, é mais delicado. Nós estamos falando da área jurídica, um universo bastante peculiar, onde empreender pode se traduzir em um desafio determinante na carreira de quem decide fazer esse investimento. Acompanhe. Se tem algo que quase todo advogado aprende na prática, é que empreender vai muito além do que é ensinado em sala de aula. A faculdade de Direito forma bacharel em Direito. A advocacia não se aprende dentro da faculdade. Foi o que aconteceu comigo. Saí da faculdade, montei um escritório e tive que aprender da pior forma, o dia a dia, errando. E percebi que não dava para trazer aquela pouca ou quase nada experiência da faculdade para dentro do meu escritório. Daí, tive que virar uma chave. Mas ser empreendedor, naquele momento, foi entender que eu tinha ferramentas para melhorar o meu dia a dia no escritório. Após eu me debruçar sobre ferramentas, sobre marketing jurídico, empreendedorismo, eu consegui melhor gerir o meu escritório e melhorar essa relação que eu tenho com o meu cliente. Hoje, com mais de 13 anos de advocacia, Gabriel Costa olha para trás e observa que precisou ter muito controle, especialmente financeiro, para conseguir fazer o escritório crescer. O meu maior desafio, quando resolvi ser empreendedor, foi equilibrar o início e as finanças, porque empreender requer um certo investimento. Então, por um bom tempo na minha vida, eu basicamente não pensava tanto em lucro. Eu destinava no início o pouco honorário que tinha para o pagamento de algumas contas fixas e posteriormente tudo que sobrava já reservava para reinvestir dentro do escritório. Reinvestir percentual ou a maioria desse capital dentro do próprio escritório, para que eu pudesse transformar o meu escritório em uma verdadeira empresa. Ser resistente e ter visão de futuro. Duas qualidades indispensáveis a quem deseja empreender em qualquer área, e no mundo jurídico não é diferente. Às vezes, a demanda já é aquecida, mas precisa de organização. Eu iniciei a minha carreira jurídica em 2010, quando eu coloquei a minha primeira unidade no interior do Maranhão, na cidade de Bom Jardim, que é a cidade onde eu sou natural. Eu iniciei sozinha. Mesmo estando sozinha e já com uma grande demanda, eu resolvi ampliar o escritório, expandir, abrir novas unidades em cidades próximas, como Santa Inês, Igarapé do Meio e Bacabal. Na época, a demanda já estava muito grande. Com a construção dessas unidades, a demanda e as tarefas do escritório cresceram de uma forma significativa. E foi quando eu consegui focar mais na gestão do escritório, pensar em outros investimentos, conseguir também focar na minha especialização em direito previdenciário. O escritório da advogada cresceu tanto que virou um centro de diversos outros empreendimentos. E daí então iniciei a construção de um prédio comercial. O escritório vem recebendo vários especialistas em todas as áreas do direito. Observando que todos esses advogados peritos do Melo Rodrigues Advogados eram mestres, doutores, palestrantes, advogados de alta performance, eu resolvi então criar o Melo Rodrigues Treinamentos para que eles pudessem oferecer cursos nas áreas de suas especialidades e através desses cursos fazer conexões de sucesso com outros advogados, tendo em vista que o prédio comercial comporta um auditório para até 70 pessoas. Em seguida surgiu o Melo Rodrigues Empreendimentos e também um investimento no segmento de moda, especificamente moda jurídica. A loja Madame Leô, que funciona também nesse prédio comercial, que traz uma vestimenta mais formal. Para quem está começando, aí vai uma dica valiosa de quem já alcançou o sucesso ao empreender no mundo jurídico. A organização do meu escritório
ela é feita a partir de um regimento interno, onde eu peguei todas as minhas experiências e tentei padronizar o comportamento de todos que aqui funcionam como um verdadeiro organismo. Se você não padronizar isso, você vai chegar a ter vários padrões, porque cada um vai fazer do seu jeito. E aí não é legal, porque vai se perder em algum momento. Ter uma boa gestão interna com o programa, isso é bem importante para gerir prazos, ter alguém que controle essa agenda externa e interna do escritório é importante. Ou, se você não tem ainda essa possibilidade de ter várias áreas, né, divididas, se divida. Tire um tempo para tratar cada coisa no escritório e estabeleça padrões, porque somente assim você vai conseguir melhor gerir o seu escritório. Bom, a quantidade de profissionais e faculdades de direito no Brasil e no Maranhão não para de crescer. Aqui no estado são mais de 24 mil advogados e advogadas, segundo a Ordem dos Advogados do Brasil. Esse movimento, claro, acaba se apresentando como um desafio para que profissionais novos ou já experientes consigam se destacar nesse universo. A solução é empreender? É sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui com os nossos convidados. Nós temos as presenças do advogado Marco Aurélio Júnior, ele é palestrante, presidente da Comissão de Coaching Jurídico da OAB Maranhão e vice-presidente da Comissão Especial de Coaching Jurídico da OAB Nacional. E temos também a presença da advogada Catiana Alves, especialista em Direito Público, vice-presidente da mesma Comissão de Coaching Jurídico da OAB Maranhão e analista comportamental. Então, dou as boas-vindas aqui para vocês. Muito obrigada, boa noite. Hoje a gente vai poder conversar bem sobre esse universo todo tão peculiar, não é? Exatamente. Que honra, né, estar aqui com você, Dalva, falando sobre empreender, né? É algo que eu descobri como paixão na minha advocacia, né? E eu percebi que eu já fazia isso antes mesmo de me tornar advogada e ao exercer a profissão, eu vi o quanto isso é essencial para a minha formação profissional ali na LIDE todos os dias, né? Foi realmente assim uma paixão. Hoje eu defino empreender na advocacia como uma paixão, né, para o exercício da profissão. E para você também, Marco, essa já é uma caminhada que se sustenta há alguns anos. Há alguns anos, exatamente. Eu costumo falar que eu sou um jovem advogado. O jovem advogado é aquele que milita há 5 anos na advocacia. Eu completo esse ano meu 3º ciclo de 5 anos, com 15 anos na advocacia. Jovem 3 vezes na advocacia. É isso aí, e empreendendo. Isso é ótimo. Bom, a gente vai começar o papo mesmo falando sobre essa necessidade que não apenas advogados, mas todos os profissionais nas suas áreas têm de se destacar, chamar atenção e dessa maneira atrair o desejo dos clientes em investir, em acreditar, e isso gera lucro, que é o que todo mundo busca no mercado de trabalho. Aqui somos adultos, temos missões, mas também temos essa necessidade. Então eu queria começar realmente propondo que vocês tragam aqui as análises sobre esse empreender na área jurídica, que é cheia de minúcias, peculiaridades, como por exemplo a dificuldade de você se promover ou apresentar um serviço de maneira escancarada, com cara de propaganda, né? O que vocês podem trazer já para esse início de análise nesse sentido, Catiana e Marco Aurélio? Vamos lá, doutora Catiana. Bom, olha só, hoje nós temos um código de ética, né, onde traz ali todos os requisitos do nosso exercício, bem como colocar o nosso serviço para o cliente, né? O nosso serviço da advocacia, ele é um serviço especializado, diferenciado, né, de produtos e serviços de uma esteira, como por exemplo de um supermercado. Então é diferente quando se vai vender, apresentar o serviço ali para o cliente. Então a gente tem ali todo um código de ética, onde traz os requisitos essenciais para que a gente possa apresentar dentro dos parâmetros, né, da nossa profissão, seguindo ali toda a determinação e trazendo isso para a parte prática, da parte de empreender, seguindo esse ciclo, tem sim muitas fontes, muitas oportunidades de apresentar a nossa demanda, apresentar a nossa especialidade ao nosso cliente, ao nosso trabalho, né, doutor Marco Aurélio,
apresentando também ferramentas. Exatamente. Inclusive, existe essa certa polêmica em torno da questão da propaganda. O advogado, ele pode sim tornar público que ele presta um serviço. O que ele não pode é estar fazendo propaganda em, por exemplo, outdoor, bus Uma door. publicidade clássica, né? Não pode, porque existe o nosso código de ética, como a doutora Catiana falou, que nos impede de fazer esse tipo, que vai levar à proibida mercantilização. Isso. Então, nós podemos sim e devemos levar os nossos serviços ao público, só que de uma forma mais, como eu posso dizer, discreta. Para fazer fechamentos, vender nosso serviço, eu costumo falar que nós temos boletos para pagar, nós precisamos nos vender. Tivemos agora um grande avanço dentro do marketing digital, por exemplo, com o novo provimento do Conselho Federal que foi editado, que dá margem para que nós consigamos fazer uma publicidade informativa nas redes sociais, por exemplo, que não era nada regulamentado. Então, nós temos vários impedimentos, ao contrário de algumas outras profissões, mas nós precisamos, sim, publicizar os nossos serviços, porque nós dependemos disso. E isso é bom ou ruim, que haja essa regra? Se fosse possível, por exemplo, mudar, alterar esse regramento, isso seria positivo de alguma maneira? Eu penso que de longe já viemos. É uma evolução. A advocacia de hoje não é mais a advocacia de 10, 15, 20, 30 anos atrás. Muito já mudou desde que eu entrei há 15 anos atrás, por exemplo. Ainda tem muito a se avançar sobre essa temática. De longe já viemos, hoje em dia nós já temos pelo menos o respaldo de dizer isso aqui eu sei que eu posso fazer. Entendi. E empreender, de fato, é um risco. E eu preciso ousar, eu preciso arriscar. Dentro da advocacia, todos os dias, eu preciso ousar e arriscar. É curioso, tem uma frase do Warren Buffett, que ele diz, um dos maiores bilionários do mundo, que empreender não é um risco. Um risco é você passar 35 anos trabalhando para uma outra pessoa e ainda ter que viver da previdência. É uma decisão. Como advogado, eu tenho que tomar essa decisão também. É verdade. É Para verdade. você foi também um momento de... houve algum momento de dúvida quando você se viu ali formada, Catiana, em Direito, e agora? Trabalhar Houve. para alguém ou trabalhar para mim? Houve. Quem nunca? Exatamente, quem nunca, né? Quando eu saí da faculdade, eu tinha concluído o meu estágio em um escritório, né? E eu fui para o meu escritório. Quando eu abri a porta do meu escritório, sentei na cadeira, e agora? O que que eu faço? Como eu vou atender o meu cliente? Como eu vou organizar a planilha do meu escritório? Como eu vou organizar a planilha de despesas do meu escritório? Porque até então eu tinha uma experiência em organizar processos. A parte técnica. Parte técnica, planilhar processos, controle de prazos. Só que no momento em que eu fui atuar como advogada, saí do patamar estagiária para advogada, e agora? Como que é? O que eu tenho que fazer? Né? Foi, de fato, eu me vi numa obrigação, entre aspas, de empreender, e aí que eu fui entender como que eu poderia atrelar o empreendedorismo para a minha área jurídica, né? Porque na faculdade eu não aprendi como gerenciar um escritório. E aí eu fui aprender na prática, a partir do momento que eu recebi a minha carteirinha da OAB, comecei a me apresentar como advogada, eu fui entender, né, já um pouco tardiamente, né, porque eu poderia ter já aprendido isso ainda na época da faculdade, da docência, mas eu não tive esse acompanhamento, eu não tive esse conhecimento, eu fui ter mesmo depois que eu me formei. Já no então, mercado, eu né? tive uma certa dificuldade para poder me inserir, né, para poder lidar com tudo isso. E é ótimo que você tenha tocado nesse ponto, a gente vai voltar a ele daqui a pouquinho. Agora a gente vai fazer uma pausa bem rápida, mas na volta a gente vai saber mais sobre o empreendedorismo jurídico e saber como anda a formação dos novos advogados e advogadas no Maranhão e no Brasil. A gente volta já já.